Como você pode ajudar o seu filho com dificuldade de aprendizagem e problemas no comportamento? Havia um rio que corria livremente em seu percurso, próximo a uma pequena cidade da zona rural. As águas eram límpidas, ainda era possível lavar roupa no rio. As crianças aproveitavam muito bem aquelas águas para tomarem banho, brincar, se divertirem. As pessoas naquele povoado tanto aproveitavam aquela água para uso doméstico, como também para a produção, da lavoura, de hortas, plantar flores. Até que um dia alguém teve uma ideia de construir uma barragem naquele rio para represar a água e assim eles se beneficiarem ainda mais daquele presente da natureza que era dado para eles ali naquele povoado. E assim eles fizeram. A comunidade se reuniu e construiu a barragem. E a água começou a ser represada ali. Só que a fonte que alimentava aquele rio não parou de mandar água, E aí, cada vez mais a água era acumulada naquela barragem. Só que teve um momento que aquela barragem não conseguiu segurar mais as águas daquele rio. E chegou um momento crucial que a barragem estourou e as águas invadiram todo o povoado, destruiu casas, destruiu a lavoura, a plantação de flores. E eles tiveram muitos problemas para resolver, muitas dificuldades tiveram que enfrentar, porque eles bloquearam, interferiram num processo que era natural. Se eles não tivessem feito aquela barragem, não tivessem represado aquela água, o rio continuaria correndo livremente o seu percurso, ele sabia para onde ir, teria seguido o seu curso livremente, de forma natural. Com certeza eles estariam se beneficiando até hoje, sem maiores problemas, levando a sua vida cotidianamente. Por que eu estou contando essa história? Porque ela vem ilustrar perfeitamente a situação de algumas crianças com dificuldades de aprendizagem, com problemas de comportamento, porque um fluxo do que acontece naturalmente na sua infância foi represado, foi bloqueado. E a gente vai entender isso bem direitinho aqui nesse vídeo para você compreender como você pode ajudar o seu filho ou sua filha ou alguém que esteja passando por essa situação. Até mesmo um aluno, você pode sim ajudar. Então vamos olhar. Uma das coisas que é inerente à criança, ao ser humano, é que quando ela está na fase infantil, enquanto ela é criança, ela tem a necessidade de brincar. É algo que é natural, não é inventado, ela tem esse impulso do brincar, ele aprende todas as suas capacidades, toda a sua funcionalidade, tudo que ele vai precisar, recurso, como usar o corpo, enfim, tudo ele aprende brincando. E tem várias coisas que acontecem nesse processo do brincar, são inúmeras, que aquilo que a criança absorve, ela aprende no brincar, mas eu quero dar o foco, trazer a nossa atenção para uma questão, uma ação muito importante, que é a do movimento. Como o movimento, a ação do movimento se ativa no brincar. O movimento, quando ele já começa a ser ativado já no ventre da mãe, Quando a mãe está gestante, o bebezinho já começa a mexer depois de alguns meses, ele mexe muito enquanto está na barriga da mãe. Depois, esse movimento ele é ativo novamente na hora do parto. Se é um parto natural, e aquele parto cesariana também, mas que foi esperado o momento do nascimento, que o bebê deu sinais de que ia nascer, também ali aparece o movimento para o nascimento. Mas no parto natural isso acontece de forma muito mais clara, Não é só a mãe que se ativa na hora da criança nascer. O bebê ele participa tanto quanto a mãe do nascimento. Ele se impulsiona, ele se movimenta para se colocar no lugar de nascer. E depois que ele nasce, aí é visível, A gente vê claramente
como as crianças se movimentam, né? Como o bebê se movimenta. Já começa com o olhar, esse movimento do olhar buscando a mãe. E esse olhar, esse movimento que aparece nos olhos, ele vai impulsionar a criança a ficar de pé. Essa é a tarefa principal, primordial da criança quando ela nasce no primeiro ano de vida. Ela vai se movimentar de todas as maneiras para fortalecer o seu corpo, fortalecer sua musculatura, para se colocar de pé, ganhar a tridimensionalidade, que é algo especial que só acontece com os seres humanos. E como acontece isso, né? Primeiro o olhar, como eu já falei. Depois acontece a brincadeira com as mãos, o movimento com as mãos, com os pezinhos. E esse movimento, no começo, ele é reflexo. São movimentos arquetípicos, involuntários. E que se a criança ela tem a liberdade e ela pode fazer uso desse movimento naturalmente, ela vai integrar esses movimentos, vai tomar posse deles e depois ela vai agora fazer uso deles de forma voluntária. E quando precisar não fazer, ela tem controle de ficar quieta. Quando não são integrados os movimentos reflexos, ela não consegue parar, ela continua fazendo o movimento porque continua sendo involuntário, então ela não domina. Então, e são movimentos que a criança ela não pensa, né? Não está na consciência, eu vou fazer, para mamar eu tenho que fazer isso, eu tenho que sugar. Não, ela sabe, ela precisa daquele movimento e ela sabe como fazer. Né? Então isso é uma característica do movimento que é reflexo, do movimento arquetípico. Então a criança, enquanto bebezinha, ela já mexeu os braços, depois ela mexe as pernas, depois de mexer muito, né, ela começa a fazer um movimento que é agora do fortalecimento da coluna. Então o bebezinho está lá deitado e ele coloca as duas mãozinhas assim e se estica todo, levantando a cabeça. Esse movimento ele faz isso para fortalecer a coluna vertebral, que é o que vai dar sustentação, vai sustentar a cabeça, né, e o corpo para se manter de pé. Então ele repete muitas vezes esse movimento, porque também é uma característica da infância, é a repetição. Se você está numa academia e quer fortalecer um músculo, você não vai fazer o movimento uma vez só, nem um dia. Você vai fazer muitos dias e vai repetir muitas vezes aquela série, que é quanto mais você repetir, mais forte fica o seu músculo. E assim também é com a criança, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo toda a musculatura do seu corpo. Então a criança, depois que ela fortalece essa coluna ao ponto que ela pode sentar, ela senta. Então, o que acontece? Às vezes, a mãe quer tanto que o filho sente logo, que ela pega as almofadinhas, dá um jeitinho, ancora aqui, ancora ali e bota o menino sentado. E aí já começa um movimento de represa daquela força de movimento que está atuando na criança para que ela seja saudável. Então, acelerar o processo também é uma forma de represar o movimento. Se a criança senta por ela mesma, é uma coisa, ela teve tempo de fortalecer a coluna. E isso varia. Tem criança que fortalece logo, tem criança que demora mais. E esse tempo precisa ser respeitado também, porque apesar do mundo achar que temos tem que todo mundo seguir o mesmo padrão e atuar na mesma hora e fazer tudo daquele jeito, não. O ser humano ele é diferente. Cada um tem uma íris, cada um tem uma digital, cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Se atrasar demais também, aí tem que ver, né, o que está acontecendo. Mas tem que dar um tempo para esse bebê se fortalecer. E aí, quando a criança senta, ela agora vai com o olhar, ela busca um objeto, uma bolinha, o que quer que seja, ela vê. A ação dentro dela volitiva faz com que ela queira aquele objeto e ela agora vai ao encontro dele. E ela começa a se arrastar.
e dá o jeitinho dela, empurra. Cada um se arrasta de um jeito. Tem uns que se arrastam sentados, outros se arrastam empurrando o pezinho, né? E aí cada um dá seu jeito para chegar lá. E olha quanto movimento. É uma coisa que a gente jamais vai fazer em toda a nossa vida, é se movimentar como nos movimentamos na primeira infância, principalmente nos 3 primeiros anos de vida. E aí a criança vai lá, ela pega aquela bolinha, ela agora já se movimentou até ali, e depois ela descobre que se ela botar as 2 mãozinhas e os 2 pezinhos e engatinhar, ela vai mais rápido. E aí também é um processo natural de fortalecer esse corpo, né? Tudo no intuito de colocar esse serzinho de pé. E aí depois que ela faz isso, agora ela já se coloca, vai treinando esse se levantar e vai segurando nos objetos e vai andando até que ela dá os primeiros passos. E aí acontece uma coisa maravilhosa, que é a criança cair muitas vezes. Ela cai e ela se levanta e vai de novo, e cai e se levanta e vai de novo. E o que acontece com as mamães, né? O bebê cai e ela vai lá e pega o bebê e coloca de pé. Não dá a chance daquele bebê por ele mesmo se colocar de pé. Porque essa força de se colocar de pé depois de um tombo é algo extraordinário que está faltando na nossa sociedade hoje. A força volitiva de que isso não deu certo, mas eu vou de novo. Eu caí agora, mas eu me levanto, eu tenho dentro de mim a força que faz eu me levantar. Então, isso é conquistado nesse momento que a criança está aprendendo a andar. Que ela cai e se levanta, ela cai e se levanta. Ela registra em algo lá que fica inconsciente, ela não vai lembrar, mas ela registra aquela coisa lá que diz a ela que ela pode se colocar de pé depois de um tombo. Então ela aprende, ela ganhou agora esse mundo e agora ela é um centro. Ela ganhou essa tridimensionalidade. E aí, esse impulso do movimento que estava para colocar ela de pé e fazer ela andar, fazer a criança andar, agora vai para a fala. Quando a criança fica de pé e anda, enquanto ela vai aprimorando esse movimento do andar, ela aprimora também, ela começa a desenvolver a fala e ganha muito vocabulário. E aí a fala é uma enxurrada, né? A fonte jorra com toda a força para que a criança desenvolva a linguagem. Mas ela ainda continua se movimentando e não é pouco, é muito, porque ela quer correr, ela quer mais, né? Só andar, dar uns passinhos, isso é muito pouco. Não, eu posso muito mais com esse meu corpo. E quando a criança desenvolve a linguagem, ela agora vai buscar a força volitiva que estava no andar, que foi para a fala, agora vai para o pensar. E ela começa, então, a desenvolver um pensamento mais coerente, né? Ela agora já estabelece, já diz frases, já pode contar histórias, pequenas histórias, enfim. Se você não permite que seu filho se movimente nessa fase, nesses 3 primeiros anos, se a gente for comparar com a imagem que eu trouxe no começo do rio, os 3 primeiros anos é a parte do rio onde a água jorra com muita força. Se você bloqueia, se faz uma represa aí, prepare-se para o caos que virá, porque a barreira vai estourar e vai trazer muitos problemas. É uma fase em que a criança tem que ter liberdade de movimento. Isso é o crucial na primeira infância. Não pode deixar o bebê o tempo inteiro na cadeirinha, vai ter problema. Se bota no bebê conforto, leva para o carro, tira do carro, bota na cadeirinha para ir para o carro, tira do carro, bota no bebê conforto dentro de um quadrado e aí vai estar limitando a exploração, a possibilidade da criança explorar o ambiente, dela ganhar o espaço, dela saber que tem esse corpinho e como ela atua nesse mundo que ela chegou. Que corpo é esse? Que instrumento é esse? Ela está aprendendo a tocar o instrumento e ela vai fazer isso se movimentando. Se você bloqueia aí, vai ter problema.
A criança, depois dos 3 anos, ela ainda continua se movimentando e precisa, né? Já não com tanta força e intensidade como nesses 3 primeiros anos, mas ainda precisa de muito movimento. E ela vai precisar durante muito tempo, porque a gente, diferente dos outros mamíferos, dos outros bichos, a gente não nasce pronto. Demora para a gente se aprimorar nesse corpo. O ser humano, ele é um vir a ser. Se ele não encontra um ambiente propício para ele ser, ele não vai ser, não alcança todo o potencial que ele teria se tivesse um ambiente propício para que ele se desenvolvesse bem e saudável. Quando a criança tem essa possibilidade de movimento, ela ganha uma boa relação entre a ação, a emoção e o pensamento. Então ela fica equilibrada nesses âmbitos, nesses 3 âmbitos da vida dela. E aí ela ganha imagem corporal, ela ganha esquema corporal, geografia corporal. Então o que é isso, né? Ela vai desenvolver a imagem, como ela se expressa no mundo. Ela vai saber como esse corpo funciona, né? O que é cada coisa nesse corpinho. E tem uma coisa muito interessante que a criança vai adquirindo ao longo dos 7 anos, ela vai integrando as barreiras medianas, que é uma linha imaginária que existe aqui no meio, que em determinado momento daqui para cá é em cima, daqui para cá é embaixo. Existe uma outra linha que é a que separa, né, direita e esquerda. Tem algo aqui que me diz que em determinado momento aqui desse meio, aqui é direita, aqui é esquerda. E também aqui tem essa linha que me diz que daqui para cá é frente e daqui para cá é trás, é atrás. E aí a criança, ela integra isso se movimentando. Então a criança faz várias brincadeiras que faz com que essas linhas sejam integradas. Porque quando a criança é muito pequenininha, ela e o mundo é uma coisa só, não tem diferença não. A criança pequenininha, ela não sabe que existe em cima e embaixo não. Ela vai testando, joga as coisas no chão, né? Ela pula muito. Quem já viu uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, até 4 anos também, sobe no sofá e pula, sobe no sofá e pula. Ela gira, né? Quem já viu aquela brincadeira que fica assim, né? Girando. Também para integrar direita e esquerda. O balanço que vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. Então são brincadeiras que a criança busca por ela mesma, sem precisar a gente dizer, agora você vai girar, agora vai para o balanço, né? Agora você corre. A gente não precisa ficar dizendo isso para a criança, não precisa daquele profissional 24 horas lá dizendo o que a criança tem que fazer. Inclusive isso é nocivo. Se a criança só brinca, se for ativada por alguém, algo está errado. Algo ali precisa ser visto, né? O que está acontecendo que essa criança não se ativa por ela mesma para o brincar. Uma das coisas que a criança também conquista com esse movimento é a coordenação motora ampla e fina. A coordenação motora ampla é aquela dos movimentos amplos, como o próprio nome já diz, né? É poder sentar, levantar, correr, se pendurar. E a coordenação motora fina é essa que acontece aqui na pontinha dos dedos, é fazer um bordado, é pegar no lápis e escrever. Então, a coordenação motora grossa, a dos movimentos amplos, sustenta a coordenação motora fina. Não adianta você botar todo o foco, ficar botando o menino para fazer coisinha pequenininha lá, nananã, se ele não conquistou essa coordenação motora ampla. Porque a fina, ó, aqui, a minha mão, o meu dedinho, ele é sustentado por isso aqui, ó, por esse braço. Se não tiver isso aqui não existe. Então eu vejo muitos profissionais com foco nesse aqui, pequenininho, enquanto o menino está com dificuldade na ampla. Quando esse rio corre livremente o seu percurso, a criança, ela é segura, ela tem autoconfiança, não tem dificuldades para fazer amizade, porque ela sabe que ela pode, ela é confiante, ela tem a abertura para o mundo, ela já explorou esse mundo, ela sabe como se movimentar nele, então ela não vai ter dificuldade de relacionamento.
E tem algo também que é a sensação do eu posso, eu consigo realizar, né? Quando a gente vê uma criança pequenininha, o que acontece? Ela sobe na escada até determinado ponto. Daqui a pouco, quando ela vai subir de novo, ela quer ir mais alto. E ela quer sempre ir mais alto, ela sempre quer mais. Porque ela está internalizando essa coisa dentro dela de assim, eu posso fazer, eu consigo realizar. E acontece também de, às vezes a criança sobe na escada, a mãe, saia daí menino, você vai cair, você vai se machucar. E aí já vai gerando, vai colocando no menino a insegurança de que ele não é capaz, de que ele não pode. Claro que a gente tem que estar no entorno com as crianças e cuidar da sua segurança, mas a fase, a infância é a fase da criança, assim, do ser humano se machucar. De cair, rala, cortou aqui, bota um remedinho, machucou, levou uma pancada, bota um gelinho, às vezes é só um carinho. Quantas vezes eu passo por isso, muitas vezes de estar com a criança, de permitir que ela se movimente saudável, explore os ambientes e ela se machuca, a gente passa só a mãozinha assim, pronto, já resolveu, nem foi tão grave, né? E aí é importante deixar a criança internalizar esse sentimento de que ela é capaz. Porque se ela cair em alguma situação na vida dela, ela vai ter onde buscar, porque ela registrou em algum momento da vida dela que ela pode. Quando a criança não teve a oportunidade de um movimento, que em algum momento aquele rio foi represado, em algum momento ela teve a atuação dela limitada, a coisa estoura, às vezes não estoura num caos, às vezes não é assim, não é tão absurdo, não é tão visível, mas às vezes a barreirinha está lá. Quando a criança não teve essa oportunidade do livre brincar, da livre movimentação, ela se torna uma criança insegura, não vai fazer amigos com tanta facilidade. Vai ter problema no cognitivo. São inúmeras pesquisas que falam que o exercício físico, quem se movimenta, quem faz exercício físico, tem clareza de raciocínio, melhora a argumentação, tem um pensamento mais objetivo, enfim, tem uma melhoria no intelecto, essa construção da cabeça na infância, né? É um momento que a cabeça está sendo construída, né? Os circuitos cerebrais estão acontecendo numa explosão que jamais irá se repetir. Continua, a gente sabe que o cérebro é plástico, ele se recompõe, ele continua a atividade dele, mas não é como na infância. Uma outra coisa que a criança fica também é descoordenada. Ela anda e bate nas coisas e é como se ela não soubesse se situar no espaço, porque ela não se movimentou, ela não bateu, ela não esbarrou, ela não caiu, né? Então como é que ela se situa agora? Vai continuar batendo o resto da vida, até ir se arrastar, se balançar, engatinhar, fazer o processo para poder saber atuar nesse espaço. Então, como você pode ajudar o seu filho que está com dificuldade, que está com problema no relacionamento? Se ele foi bloqueado lá em algum momento, represado, você pode ainda auxiliá-lo. E aí, olhe para o ambiente da sua casa. Hoje em dia nós moramos, né, em grandes cidades, já não temos mais aquele quintal da nossa casa com um cajueiro baixinho onde a gente podia subir, brincar de areia. Esse ambiente já mudou, está mudando cada vez mais. A brincadeira agora é um tablet, é a televisão, é o jogo, que é tudo muito paradinho ali. E as consequências também já estão aparecendo e são graves, são muitas crianças com tantos problemas, com tantas dificuldades, são tantos transtornos que aparecem cada dia mais. E aí, olhe para a sua casa, olhe para a sua sala, como você pode reorganizar o seu ambiente para que a criança possa começar um movimento que ela perdeu. Se ela perdeu ou se ela está nessa fase da movimentação, né? Veja o que ele procura. Ele está pulando do sofá, sobe no sofá e pula. A criança, ela busca esse movimento e tal, e aí daqui a pouco ela já vai buscar outra coisa. Ela está saudável, ela não vai ficar sem conseguir parar. A criança que não consegue parar é porque ela está precisando se movimentar, mas depois que ela conquista o que ela precisa, ela se acalma. E aí você pode voltar a arrumar a sua casa, né? Isso aqui é
uma sugestão, uma orientação, e é claro que é você, mamãe, que sabe, né? É você quem decide, né? E aí, olhar para os brinquedos que são necessários para ela nesse momento da vida dela. Então, o escorrega, que vai fazer esse movimento de ir em cima e embaixo, o balanço. Então, por exemplo, o meu filho, eu tive um problema com ele quando ele estava com 4 anos de idade. A gente viu, eu e a professora dele, os profissionais que estavam em volta dele, viu que ele precisava de mais balanço na vida dele. E o que eu fiz? Porque o prédio onde eu morava não tinha aquele parquinho, não tinha balanço. E eu, assim, como que eu vou fazer? Porque eu não vou poder estar com ele no parque a manhã inteira, a tarde inteira. Não tem como para ele ficar lá disponível. Eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho também, né? E aí, o que eu faço? A solução que eu encontrei foi reorganizar os móveis. Tirei a televisão, tirei o sofá da sala, tirei o que tinha lá, botei um balanço no meio da sala. E aí ele ficava o dia inteiro se balançando. Quando ele cansava, fazia outra coisa, mas vez ou outra eu via ele lá no balanço. Ele se balançou muito e graças a Deus, ainda bem que eu fiz isso, porque eu vejo o quanto que ele melhorou, o quanto que ele ganhou aquilo que ele estava precisando para estar em equilíbrio, para estar tranquilo, poder sentar, estudar, ler um livro, ter a atenção focada, né? Então, assim, depois eu tirei lá aquela rede que eu botei no meio da sala, que era um balanço, eu juntei a rede, eu fiz, peguei as 2 partezinhas da rede, botei o ganchinho, amarrei e ali ele podia fazer esse movimento de girar, assim como também podia fazer esse, né? Ainda a rede dá aquela coisa daquele casulozinho, né? Do colo da mãe, aquela coisa. Então ele ficava ali. E tem uma outra coisa também, que ele ficava assim, botava a rede aqui na cintura e ficava se balançando. Depois ele subia, começou a se balançar de pé. São muitas possibilidades. É um brinquedo fantástico que eu indico para todas as pessoas. Olha, todas as crianças têm que ter um balanço na casa delas. O balanço ele é muito importante para a vida das crianças. E aí, qual a tarefa do adulto diante desse brincar da criança, né? Como eu falei já anteriormente aqui nesse vídeo, não precisa aquela pessoa o tempo inteiro com a criança dizendo o que ela tem que fazer. O que o adulto pode fazer é preparar o ambiente, dar aquele brinquedo que é necessário para a criança, né? E a partir daí a criança se ativa por ela mesma. Se ela está muito acostumada na televisão, no tablet, aquela coisa, sem se movimentar, sedentária, aí ela vai ter um pouco mais de dificuldade e vai precisar que o adulto estimule o brincar. Mas depois que ela chega nesse estímulo, que ela ganha, não precisa o adulto lá o tempo inteiro não, tá? Então, claro que você pode estar fazendo sua tarefa, supervisiona, dá uma olhada como é que tá, mas não precisa estar lá em cima dele não. Então é isso, a brincadeira que vai favorecer essa movimentação, esse livre percurso, né, desse movimento, é se arrastar, engatinhar, se balançar, correr, pular, girar, construir coisas, se ela tem essa oportunidade de estar num quintal, se ela tem tábuas, se ela tem madeira, enfim, ela vai construir casa, vai inventar coisa e vai estar pegando um carrinho de mão para pegar areia, mover, botar em outro lugar. E aí olha quanto exercício, quanta força muscular que ela vai desenvolvendo e fortalecendo. Eu espero ter te auxiliado aí e se você gostou desse vídeo, compartilha, indica alguém que você conheça também, que está passando por alguma situação parecida como essa, né, que foi exposta aqui. Também se você quiser se inscrever no canal para receber novos conteúdos que a gente vai estar colocando por aqui, fica à vontade. Tudo de bom para você, um beijo grande, tchau.